E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero conversar um pouco sobre a Santa Inquisição, que foi um avanço naquela circunstância, né? Para aquele tempo, foi um avanço. Eu falei isso para um protestante nos comentários, né? E ele ficou escandalizado. Mas matar cristão, dizia ele, matar cristão era um avanço? Olha só, da maneira que ele colocou, né? Matar cristão é um avanço, parece uma crueldade, né, sem limite, né? Mas é preciso entrar no contexto daquela época, né, para não cometer erros, né, injustiça. E eu estava vendo também um vídeo com a participação daquele jovem, né, Guilherme Freire, falando sobre a Inquisição. E é interessante, né, nesse vídeo desse jovem, um rapaz bem estudado, muito inteligente, né, graças a Deus é um cara católico, encontrou a fé católica, né, através dos estudos dele, segundo, né, ele mesmo fala, e ele estava falando, né, justamente sobre a Inquisição em participação aí de um podcast. E engraçado que os comentários, um dizia, não, mas o Papa pediu perdão, como se o pedido do perdão do Papa fosse em si, né, diretamente, a Inquisição em si. Mas o pedido de perdão do Papa foi pelos excessos, né? Pelos erros que aconteceram, e a igreja não esconde isso, mas não pelo fato de ter instituído, né, esse tribunal da Santa Inquisição. Então, as pessoas diziam no comentário, não, o Papa já pediu perdão, mas não pela Inquisição em si. É preciso separar as coisas, né? Ele pediu perdão pelos exageros, pelos erros, né, pelos excessos, que a igreja não tem medo de dizer isso. Então o Papa pediu perdão, sim, sobre os erros, e não pelo fato da Inquisição, né, em si. Aí, aqueles comentários também, não, ou você está passando pano para a Inquisição. E o jovem, né, o Guilherme Freire, dizia, ele até indicou alguns livros, algumas fontes, e dizendo, indicar um livro para você se aprofundar no assunto é passar pano? Olha só que qualidade, né? Olha só a que ponto o ser humano chega. Então, ao invés de estudar o assunto a fundo para entender a verdade, né? Mesmo que você não queira ser católico, mas eu acho que você precisaria, no mínimo, estudar o assunto e no final tirar a sua conclusão científica, né? Histórica, dentro da sua razão. Mesmo assim, dentro da sua razão. Ou seja, muitos fizeram isso e muitos não atacam a igreja, porque sabem que foi um avanço, né? Um historiador honesto, um ateu, né, que tem, né, essa honestidade, um protestante que tem essa honestidade, lendo essa matéria, no final de sua pesquisa, ele precisa dar um parecer, né? Ele precisa dar um parecer. E ele vai, né, verificar que houve sim um avanço, né? Houve sim um avanço. Então, a ideia de não, você está passando pano, dizer não, você está passando pano. E esse rapaz, né, Guilherme Freire, como eu já falei, um cara bem estudado, um cara bem educado, e disse não tem essa de passar pano. É você que precisa, né, se aprofundar no assunto. Se aprofunde no assunto e seja honesto com a história, né? Seja honesto com essa questão. Então eu resolvi também aqui falar um pouco, né, sobre essa questão, porque sempre chega comentário aqui no canal, né? E o tribunal da Santa Inquisição, e os cristãos que a igreja queimava, criaram um monstro, criaram um espantalho, né? Criaram, né, uma caricatura da igreja católica, e usam isso para alimentar os não católicos e para atacar a fé católica, né? E para enganar, seduzir católicos que estejam aí à margem da fé, que não se aprofunda na fé. Então, uma dessas questões usada contra a nossa fé, maldosamente, né, deformando todo o contexto, deformando a história, uma dessas coisas que usam, né, contra a igreja é a Inquisição. Veja, a Inquisição, ela começou por causa de uma heresia, né, dos cristãos cátaros, lá no sul da França. Pesquisa aí, para você ter mais detalhe ainda sobre essa heresia, né?
sobre esses cristãos cátaros. Começou a ter essa heresia, né, lá por volta do ano 1000. Eles acreditavam, eles tinham uma crença que, se não fosse combatida naquele tempo, se não tivesse sido, né, combatida, enfrentada pela igreja, talvez nós, quase certeza, nós não teríamos a nossa civilização. Porque a ideia deles, essa heresia, era uma heresia de morte. Pesquisa aí, né? Eles eram contra o matrimônio, contra os bens materiais, eles saqueavam fazendas, eles matavam mulheres grávidas. Você vai ver isso aí, não é invenção minha. Pesquisa aí sobre a heresia cátara, né, dos cátaros, que surgiu no sul da França por volta do ano 1000, né? Então, veja só, essa heresia, ele era contra o matrimônio, contra, né, os bens materiais. Quando encontrava uma mulher grávida, eles diziam que aquela mulher estava possuída porque estava gerando matéria. Veja, se uma coisa dessa tem condição. Já pensou uma heresia dessa crescer no mundo? Olha só que desgraça, né? Então veja, como eu disse para você, né, pesquise sobre esse assunto, né, essa heresia dos cátaros, para você ter mais detalhe. O fato é que isso foi crescendo, né, essa heresia foi crescendo, e a população, o povo, quando descobria, né, um herege, esses hereges que matavam mulheres grávidas, saqueavam fazendas, era contra os bens materiais, proibiam o casamento. Quando era descoberto que eles tinham matado uma mulher grávida, por exemplo, o próprio povo, né, a população linchava aqueles camaradas. Ia lá e linchava aqueles camaradas. Acontecia um crime, era descoberto, o povo ia lá e linchava aqueles hereges. Agora imagine numa época onde não tinha comunicação como hoje, né? Não tinha essa facilidade de você filmar, de você gravar, não tinha energia elétrica, ou seja, era uma época bem diferente da nossa. Então, se alguém era acusado de heresia, era quase certeza de morrer, porque a população já caía para cima, já fazia fogueira, já tocava o cabo lá dentro, já tocava fogo no camarada, né? Veja, tudo isso foi crescendo, foi criando um volume muito grande na sociedade, foi um câncer na sociedade. Então as pessoas pegavam esses hereges e queimavam a seu bel prazer. Os reis pegavam esses hereges e queimavam, né, ao seu bel prazer. Veja, muitas das vezes, uma acusação, as pessoas já pegavam aquela pessoa, já arrastavam e levavam para a fogueira, sem julgamento. Pode ter morrido alguém inocente? Eu creio que sim, só Deus, né, sabe. Mas veja, nesse contexto desse alarme, né, dessa bagunça na sociedade por conta de uma heresia. Então se alguém dissesse, olha, fulano é um herege, faz parte dessa heresia dos cátaros, pronto, já bastava para ser queimado. Veja, pelos fanáticos e pelos reis, sem um julgamento. Somente, né, em 1231, o Papa Gregório XI, né, pressionado, instituiu o Tribunal da Santa Inquisição. E os hereges passaram, então, né, a ser julgados por um tribunal da igreja em cada país, né, o que não era fácil de ser coordenado por Roma. Não se esqueça que não havia estradas, automóveis, telefone, internet, fax, como hoje. Às vezes o tribunal, longe de Roma, veja essa matéria que eu estou lendo aqui para você. Ó. Às vezes o tribunal, longe de Roma, agia sem o seu aval, por pressões políticas dos reis. Foi o caso de Joana d'Arc, que foi condenada injustamente e depois reabilitada pela igreja. Veja, não se esqueça, né, ó, que não havia estradas, automóveis, telefone, internet, não havia a facilidade de comunicação como hoje. Então, às vezes, como diz aqui, né, nesse livro do professor Felipe Aquino, o livro é Porque Sou Católico, né, na página 138, tem um texto sobre a Inquisição. Tem um livro do professor Felipe Aquino sobre a Inquisição, que eu não li ele ainda. Estou com ele aqui guardado, vou começar a ler esse livro e futuramente gravar mais vídeos sobre este assunto, né? Mas tem essa matéria aqui nesse livro, Porque Sou Católico, na página 138. Então tem essa questão, né? Ó, não se esqueça que não havia estradas, automóveis, telefone, internet, fax. Como hoje,
às vezes o tribunal, longe de Roma, agia sem o seu aval, ou seja, sem o consentimento de Roma, sem ela nem saber, às vezes, a pessoa já era condenada. Então veja, né, fazer um julgamento hoje, no século XXI, porque houve erros, mas veja, leia, perceba o texto dentro do contexto, né? Perceba a Inquisição no seu contexto, que você vai encontrar um avanço sim. Veja, somente, né, depois de 1231 foi instituído o Tribunal da Santa Inquisição. Antes, os hereges eram executados, né, sumariamente pelos fanáticos e pelos reis ali daquela localidade, sem a participação da igreja, sem um aval de Roma. Então veja, julgue a questão, né, dentro do seu contexto. Faça esse julgamento dentro do seu contexto. Aí, meu amigo, você vai perceber que houve sim, né, um avanço. Veja, ao menos agora os fanáticos e os reis não condenavam e executavam ao seu bel prazer. Ou seja, os fanáticos, aqueles mais alvoroçados, né, e os reis não condenavam, não julgavam, não executavam os hereges ao seu bel prazer. Ele sabia que agora tinha uma mão, né, para fazer o julgamento, que era a igreja. Tinha essa mão da igreja para fazer, né, esse julgamento. Tinha esse tribunal para fazer o julgamento. Então eles não agiam mais, né, ao seu bel prazer. Havia agora um julgamento. Foi um avanço naquelas circunstâncias. Ou seja, foi um avanço naquelas circunstâncias, sim. Aí ele vai dizer aqui, né, por exemplo, né, o mais famoso inquisitor, o dominicano Bernardo de Gui, em 15 anos, proferiu 930 sentenças. Entre elas, houve 139 absolvições. Veja, 930. 139, né, absolvições, ou seja, a pessoa era inocente. Se não fosse a igreja, se não fosse o tribunal da Santa Inquisição, era 139 execuções. 132 penitências, veja só, 132 penitências, que também, se não fosse o tribunal da igreja, era mais 132 mortes, né? Então vai gravando isso aí, 132, né, penitências canônicas. 152 peregrinações, que também seria mais 152, né, execuções, mas foi peregrinações, também, né, penitência. 307 prisões, que também seria execução, né, se não fosse a igreja. E 42, né, entregues ao poder civil, né, a execução. Quer dizer, apenas 4% de condenações. 930, 42 pessoas foram executadas, né, pelo poder civil, né? Pelo poder civil. Que não era a igreja que executava, era o poder civil. Veja, de 930, né? 42 execuções. O resto, se não fosse o tribunal da Santa Inquisição, teriam sido executados. Isso não foi um avanço? Quer dizer que só não reconhece isso uma cegueira, né, um ódio profundo pela igreja. Mas se você tem capacidade mental ainda de raciocinar, você vê que foi um avanço. Foi um avanço. Imagine você nessa situação. 930 pessoas foram acusadas de heresias. Aí o tribunal da igreja vai fazer aquele julgamento. Veja, né, 139 absolvições. Pessoas que eram inocentes foram absolvidas daquela, né, acusação. Se não fosse a igreja, meu amigo, como a gente já disse, era fogueira na certeza, né? Pelo quê? Pelos reis e pelos fanáticos. Porque muitas vezes era por motivo, né, político. Então, se achava bonito, vivia naquele contexto que vou acusar fulano e fulano vai ser queimado, vai ser decapitado, vai ser jogado no fogo da pior forma possível, né? Quer dizer que bastava acusar e a pessoa era executada. Não tinha um julgamento. Então, com a instituição do Tribunal da Santa Inquisição, foi um avanço, sim, naquelas circunstâncias. Lembrando mais uma vez, não havia estradas,
não havia, né, automóveis, telefone, internet, não havia esse meio de comunicação que a gente tem hoje, para dizer, olha, fulano foi acusado de roubo, foi acusado de heresia. Por onde passou? Hoje, nas cidades, né, nas estradas, tudo é filmado. Hoje você consegue encontrar provas com mais facilidade. Mas veja, numa época que não havia estrada, automóveis, era tudo sem energia elétrica como hoje. Se alguém fosse acusado, sem levar em conta que eles tinham, né, a religião naquela época com mais fervor do que hoje, né? Porque tudo girava, né, em torno da religião. Então, meu amigo, julgue a questão dentro do contexto. A gente vê pelos números, pela história, que houve sim, né, um avanço. Claramente houve sim um avanço. Foi um tribunal, né, muito justo para aquela época, para aquela, né, circunstância. O camarada ia ser executado. Quando chegava para a igreja, chegava para o tribunal, muitos foram, né, absolvidos, receberam penitência, receberam, né, prisões, e 4% desses 930, né, 4% de condenações, né, ou seja, de execução, que era, né, o poder civil que fazia isso. Então, né, eu achei interessante o camarada dizer para o Guilherme Freire, você está passando pano para a Inquisição. Leia a história, estude sobre essa heresia dos cátaros. Imagine você se essa heresia, né, dos cátaros tivesse sobrevivido, se não teria destruído a civilização. Matar a mulher grávida, né, e contra o casamento, e contra os bens materiais, ia destruir a civilização. E se não fosse a igreja instituir esse tribunal da Santa Inquisição, também a sociedade ia se autodestruir. O fanatismo, né, pegava as pessoas e executava sem nenhum julgamento. Como você viu, houve muitas absolvições, pessoas que eram acusadas inocentemente. Houve, né, execução de inocente, como a gente falou? Eu creio que sim. Né? Por quê? Diante dessa circunstância, você está ali na localidade, se você era acusado de heresia, as autoridades e o povo local se alvoroçava contra você e tocava fogo em você. Você morria ali, inocente, sem nenhum julgamento. Às vezes sem nem o aval de Roma, muitas vezes sem nem Roma saber. Por quê? Porque, né, por conta da circunstância, né, de que a comunicação não era como hoje. Então é preciso julgar a história no seu contexto. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis comentar, porque eu achei interessante, né? Além de vir comentários aqui no canal sobre a Inquisição, eu achei interessante alguém entrar no vídeo, né, com a participação do Guilherme Freire, como já falei, um jovem muito inteligente, né, muito estudado, educado, e a pessoa dizer, não, você está passando pano. Você que disse que o Guilherme Freire estava passando pano para a Inquisição. E você está passando pano para quem? Né? Passando pano para uma heresia da morte? Que é isso, né? Vamos ter um mínimo de coerência. Vamos reconhecer o que é certo, né? E reconhecer o que é errado. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.